Opa, então seja muito bem-vindo de volta aqui ao seu curso de inglês para profissionais da área da saúde e segurança do trabalho. E nesta aula, esta aqui, que é uma continuidade da aula passada, na verdade, eu ia passar para você agora uma técnica para você treinar o seu speaking, que é o falar, no inglês. E também na próxima aula eu ia trazer para você uma técnica para você treinar o seu reading, o seu ler e o seu writing, que é o seu escrever. Mas, porém, entretanto, eu acho que é importante eu passar para você primeiro esta aula aqui, que eu vou considerar como uma aula extra, porque eu acho que essa técnica ela vai te ajudar bastante também aí a compreender um pouco mais do nosso texto. Lembra, nós estamos utilizando uma sitcom, uma série da BBC chamada Extra English. É uma série muito simples de 4 amigos que 2 deles moram no apartamento do lado, as outras 2 moças dividem um flat em Londres, se você lembra da história, e eles explicam muito claro. O que eu trouxe para você na última aula? Se você já entende um pouco do inglês, é importante que você já vá diretamente para o vídeo ou para o texto em inglês. Por quê? É importante que você já se acostume com isso. Eu sei que às vezes no começo vai parecer difícil, mas se você não entende do inglês, você pode pegar o texto que está aqui, lembra? O texto que é o nosso material de apoio. Por exemplo, aqui nós temos o episódio 1 e nós temos o texto do episódio 1. Eu vou fazer aqui uma leitura para você, bem simples, só para você ter uma ideia. Lembra que cada pedaço desse aqui, 1, 2, 3, são dos 30 episódios que nós temos da série que está nos ajudando aí a aprender a falar, ler, escrever e entender o inglês, chamada Extra Sitcom. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer este exemplo aqui com você através desse resumo. Lembra do nosso material de apoio? Nós temos então o vídeo com a série, os 30 episódios aqui da série estão aqui, tá vendo? Como você pode ver. E os 30 episódios da série também estão aqui. Cada parte desse nosso texto tem um resumo. E aqui embaixo nós vamos encontrar as falas dos personagens. E essas falas dos personagens, caso você não entenda nada de inglês, que você vai pegar e você vai colocar no tradutor antes de você fazer a leitura e assistir o vídeo. Então, estas falas do personagem, como eu coloquei lá na aula passada, você vai pegar, você escreve no tradutor e você vai parte por parte ali desvendando as falas dos personagens. Isso se você não entende nada de inglês, para depois você passar para o texto e para o vídeo, ou primeiro para o vídeo e depois o texto, ou o texto e depois o vídeo, tá? É muito simples, é trabalhoso, mas como eu falei para você, é um projeto aí pelo menos para um ano e meio, você falar aí inglês, entender o inglês muito bem, tá? Eu não creio muito da minha parte, tá? Eu estou trazendo a realidade para você, em você falar um inglês bem legal mesmo, em 3 semanas, em mês. Isso dificilmente acontece, tá bom? Acredito que em 6 meses sim você consegue, através desse processo que eu estou passando para você, já começar ali a entender bastante do inglês e começar a falar e compreender, tá bom? Mas lembra, é um projeto é uma maratona, Falar em inglês é uma maratona, não é uma corrida, não é um tiro de 100 metros, ela é uma maratona. Mas eu quero passar para você aqui, se você não assistiu a aula passada, eu estou explicando de novo a técnica de uma forma mais rápida, mas é importante que você assista a última aula, eu vou deixar aqui embaixo para você. Se você assistiu, então você já sabe o que fazer. Entende do inglês um pouco? Já vai direto ou para o texto que está aqui, ou para a série que está aqui, e todos esses materiais eu deixei aqui embaixo. Ederson, não entendo muito bem do inglês. Então, o que eu falei para você é, você pode vir aqui diretamente no texto, que também está aqui embaixo, o material de apoio, traduzir este texto, tá bom? Para que você possa se familiarizar com o inglês,
Posteriormente a essa tradução, você vem ou para o texto fazer a leitura só em inglês, ou diretamente aqui para a série para que você possa assistir. Porém, hoje eu quero passar para você, antes da gente avançar, uma dica extra, que é importante para você, e mesmo com o inglês básico, essa dica extra ela vai te ajudar muito, que é exatamente você descrever a série com a ajuda, inclusive, aqui do nosso outro material de apoio que fica aqui embaixo, que é o Workbook. O que é o Workbook? Workbook é o livro de exercícios. Ou, se você quiser, você pode fazer isto com o resumo que também está aqui para você. Lembra, todos esses materiais de apoio eles estão no link do texto. Aqui nós temos os vídeos, aqui nós temos o link dos textos. Se você quiser fazer esta dica, esta técnica que eu vou te falar agora, com o Workbook, que está aqui embaixo, abaixo do link do texto, ou com o resumo, ela vai te ajudar bastante aí já a se familiarizar com a série e a entender algumas palavras em inglês. Eu vou trazer aqui um exemplo para você. Preste bastante atenção. Vamos fazer então com o resumo? Olha só, o resumo ele fala assim: Episode 1, Hector's Arrival. O que você já pode entender disso, né? O resumo ele já está te trazendo aqui qual é o objetivo ou qual é o conteúdo desta série, né? Com este resumo, ou mesmo com o livro de trabalho, workbook, você já pode começar ali a entender a série e falar para você mesmo sobre esta série. Não se preocupe com a pronúncia agora, tá? Aos poucos você vai se soltando. Os erros eles são normais e eles acontecem. Episode 1, Hector's Arrival. Bom, o que seria Arrival? Eu vou utilizar este resumo e vou utilizar também o tradutor. Olha só, às vezes eu posso não saber o que é a palavra arrival, mas você sabe muito bem, e eu acredito que você sabe, o que significa episode 1, ok? Você deve já entender que quando a gente fala, é uma palavra que ela tem o mesmo significado do português. Então é episódio 1, Hector's Arrival. O que é Arrival, Ederson? Não sei. Bom, coloca ali no tradutor e já tem uma resposta. Chegada. Então, seria nada mais, nada menos. Episódio 1, a chegada do Hector. A chegada do Hector. Toda vez que eles precisam, né, os americanos, os nativos precisam falar de posse, né, ou de alguma pessoa, ou como se fosse posse dentro de uma frase, eles colocam este apóstrofo aqui no final. Ao invés de ele colocar assim, Hector of Arrival, eles colocam Hector's Arrival, ok? Hector's Arrival. É a mesma coisa de eu falar assim, João, você de repente é o João que está me assistindo aí, e eu falo em português, a bola do João. Em inglês, seria uma posse, mas eu não falaria the ball of John. Não, eu falaria John's ball, ok? John's ball, que nada mais, nada menos do que significa dizer que é a bola de João. Tudo bem? Então, Hector's Arrival. E aqui, neste resumo, eu já tenho ali algumas palavras que elas são parecidas com o português que me ajuda. Então eu posso fazer a leitura do resumo para já poder entender o que eu espero ali da série. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um pouco aqui, só para você ter uma ideia. Bridge and Annie share a flat in London. Bridge and Annie share a flat in London. O que seria share? Eu não sei o que é share, mas eu consigo ali entender mais ou menos em London, share, compartilhar. Então eu posso prestar atenção aqui, lembra
que eu falei para você, Bridget and Annie, são duas das personagens que tem um flat em Londres. London, eu sei que é Londres. Então aqui tá falando pra gente, ó, Bridget and Annie share a flat in London. Ah, então eu já entendi. A Annie e a Bridget, elas compartilham, elas dividem um flat em Londres. Perfeito, tá indo muito bem. Agora, eu vou continuar aqui. Lembra, pode ser com este resumo ou pode ser com este livro aqui embaixo, que é o livro de trabalho, Workbook Episode, ok? Mas nós estamos fazendo este exemplo com o resumo. Fica à vontade. Bridget is a fitness enthusiast. Bridget is a fitness enthusiast. Talvez você não saiba o que é enthusiast. Bem difícil, né? Mas você sabe aí o que é uma fitness. Você tem aqui no Brasil várias pessoas que são fitness. O que são pessoas fitness quando a gente fala aqui no Brasil? São pessoas que têm ali como se fosse uma pessoa doida por malhar, né? Ela é, como é que é a palavra que a gente fala aqui no Brasil? Ela é acostumada, ou a pessoa ela tem um vício de malhar. Mas, porém, entretanto, vamos colocar aqui no tradutor. E o legal do tradutor é que ele traz pra gente, inclusive, a palavra correta, né? Como que você deve falar esta palavra? Olha só. Fitness enthusiast. Fitness enthusiast. Fitness enthusiast. Fitness enthusiast. Ok? E talvez aí você mesmo vai se corrigindo com o tempo. Então, você pode fazer isso até mesmo antes da aula passada, tá? Mas é um bônus. E aí você pode ir fazendo isso com todos os textos. Você pode usar tanto o resumo, você vai ver algumas palavras que elas são parecidas com o português, como você pode utilizar também o workbook, ok? Que todos esses vão estar aqui para você. Este aqui, então, é o workbook. Olha só que legal. Meet the characters. Characters. O que seria? What is it? Characters. Vamos tentar colocar aqui. Aqui você vai ter que digitar. No tradutor, vamos colocar. Opa. Deixa eu colocar aqui. Character. Personagem. Então eu posso aqui no workbook, no livro de trabalho, já perceberam? Meet é conhecer. Conheça os personagens. Welcome to Extra. Seja bem-vindo ao Extra. Isso aqui é muito fácil, né? Você entende. Aqui vai falar para você prestar atenção nas 5 sentenças, nas descrições, e você fazer aqui um link. Tudo bem? I met photos 1-5 with the descriptions. Não tem problema, tá? Você está aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender. Não se preocupe agora tanto com sua pronúncia. É só para você ter preste bastante atenção no que está solicitando aqui. Então, eu tenho 5 imagens e eu tenho 5 descrições aqui. Eu vou pegar, como você pode ver aqui, ó, e vou traduzindo e utilizando essa tradução para resolver aqui os meus problemas. Aos poucos eu vou largar essa tradução de lado. Mas se você quiser fazer com tradução, não tem problema. Bridget is slim and she has blonde hair. Bridget is slim and she has blonde hair. Depois, mais pra frente, aí eu vou ver se eu consigo falar um pouquinho pra você sobre essa questão do have, do has, do I am, you are, ok? De quando utilizar o verbo to be, ou quando utilizar os auxiliares, e o have, o has. Isso a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Mas aos poucos você vai pegando isso. Bridget is slim and she has blonde hair.
Poxa, já está falando aqui que é a figura 5. Olha só que legal. E eu posso utilizar o tradutor. Blonde. O que seria blonde? Cabelo loiro. Olha que legal. Então, eu tenho aqui o B. Nick is tall and slim and he has blonde hair. Nós já sabemos que blonde é loiro ou cabelo loiro. Se eu olhar as outras figuras, tirando essa 5 que já está resolvida aqui, eu vou ver que o único mais que tem cabelo loiro, além da Bridget, que foi a letra A, é o Nick, ok? Está aqui. Nick is tall and slim and he has blonde hair. Aí eu posso utilizar o tradutor para poder entender as outras partes. Tall, olha só. Tall, 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 tall. tall. E aí eu vou entendendo. Nick is tall. Nick é alto. And slim. Lembra quando a gente fala aqui no Brasil? Nossa, como você está slim. É uma pessoa magra. Lembra? Nossa, como você está slim. Nossa, como você está fat. Uma pessoa gorda. Lembra? Fat. Lembra de fat family. A família gorda. Lembra? Então, isso, as palavras que nós já usamos aqui no português, elas vão te ajudar aí a entender esse texto. Lembra? Você pode utilizar tanto o resumo, quanto você pode utilizar aqui o livro de trabalho. E aos poucos aí você vai desvendando e já se acostumando com o inglês. É uma dica extra para você, mas é importante que você faça. De nada adianta você assistir esse vídeo e não fazer. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica extra. Utilize essas dicas para que você possa aí aprender inglês e aos poucos a gente vai avançando no nosso curso de inglês para profissionais de saúde e segurança do trabalho. Abraços, até o próximo vídeo e Deus abençoe.